Vai, já perdi um coraçãozinho ali, hein? E esse canal aqui agora virou um canal de gameplay. Isso aqui é um joguinho que eu não posso levar crédito por ele, não foi eu que fiz, foi o Cloud que fez, mas que isso aqui surgiu de um negócio super por acaso, que acabou se transformando num negócio super interessante, que pode te dar algumas ideias aí pra você fazer algumas coisas. E é por isso que eu comento toda hora, gente, ter conhecimento em algumas coisas, ou na maioria delas, se você puder, vai ser muito interessante para você, porque isso aqui só foi possível de fazer porque eu tinha conhecimento no Tmux. Quem me ajudou a resolver esses problemas todos aqui que você vai ver ao longo desse vídeo todo, eita, tá ficando difícil isso aqui, foi o Tmux. Então, vamos lá no código, né, na tela, para você entender do que eu tô falando, né, o que tá acontecendo aqui, né. Esse aqui é o Cloud Code, né? Nada demais, você já deve ter visto isso aqui. Esse é o aplicativo do Cloud para macOS. Eu não sei se tem para todos os sistemas operacionais. Esse nem é um ponto muito relevante para a gente, mas eu sempre fico aqui na arinha de código. E aí aqui eu tenho as conversas que eu tô tendo ali com o Cloud nesse momento. Só que eu tenho aqui no meu celular também o aplicativo do Cloud. Eu não sei se dá para ver daí pela câmera, mas as mesmas sessões que eu tenho ali no Cloud Code, aqui no cantinho da tela, elas estão conectadas pelo comando remoto do Cloud. Você poderia utilizar o Cloud com o Remote, né? Remote Control. Isso ativa o Remote Control. E aí essa sessão, ela aparece aqui. Ela já apareceu aqui para ela aqui. Um dos problemas que eu tive com isso é que o Remote Control, ele só vai permitir que eu tenha uma sessão ou que eu fique abrindo esse CLI aqui dessa forma, criando com essa opção barra Remote Control aqui, né? Eu posso ativar por aqui, Remote Control. Ou eu posso também ativar pela flagzinha que eu mandei no comando aqui. Então, o que é o problema que eu estava tendo com isso aqui? O problema era ter que vir no CLI para criar esse remote control dessa forma aqui. E aí, o que eu fiz? Pensei em falar para o Cloud, você conseguiria você mesmo gerenciar isso aqui para mim? Por exemplo, se eu falar para ele, cria uma nova sessão, ou thread, chamada testando-VPS. Eu vou falar para ele também matar essa sessão Learn Prompt Caching aqui. E aí, ó, imediatamente, você viu que ela sumiu daqui? Ele já matou essa thread aqui. Então, isso aqui, meus amigos, eu acabei de, entre aspas, criar um remote control multithread. Você poderia fazer isso na mão, mas por que eu tô focando em fazer isso aqui dessa forma? Porque agora com o celular, de qualquer lugar que eu estiver, eu consigo mandar coisas para o Cloud fazer, sem ter que instalar nada de OpenClaw, nada de qualquer outro agente que eu precisaria ter para fazer isso aqui. E eu tava te falando de coincidência porque eu tava indo formatar um VPS, geralmente você cai lá quando você vai na parte de VPS, no qualquer provedor que você estiver utilizando, aqui eu tô utilizando a Hostinger porque ela é parceira do canal, mas qualquer provedor que você estiver utilizando, você vai lá na parte de OS, né, sistema operacional, aí lá na parte de sistema operacional, você escolhe o sistema operacional que você vai utilizar. Por algum motivo eu tava olhando os templates aqui, e aí eu achei um template do Cloud Code, e isso me interessou, falei, que será isso aqui, né? E aí eu instalei isso aqui num outro VPS, que foi esse outro VPS aqui, e o funcionamento daquilo que você estava vendo são vários Cloud CLI que a gente está criando, mas o Cloud, a princípio, ele me falou que não teria como fazer isso, que eu teria que criar um systemd, alguma coisa, aí eu falei para ele, por isso que eu estava te falando de conhecimento. Eu comentei com ele, e se a gente subir isso no Tmux, várias sessões, ou várias janelas, ou vários painéis do Tmux aqui, daria certo, não daria? Aí ele falou, daria certo, vamos fazer. E aí a gente acabou fazendo isso aqui. Então isso aqui é baseado em Tmux. Cada sessão que você vê ali, lá, que você viu lá no Cloud Code, é uma sessão do Tmux. Cada thread lá do Cloud Code é uma sessão do Tmux aqui. Eu posso dar um Ctrl B, D e sair do VPS aqui, já sair dele, já poderia desligar o meu computador, o Cloud vai continuar lá, e aí eu viria aqui na abinha do Cloud, como você viu anteriormente, e falaria para ele, olha, cria uma outra sessão para mim. E aí o Cloud, eu para brincar ali, né, criei aquele joguinho que a gente estava vendo, criei uma sessão aqui só para te dar a ideia, né, de estudos. A ideia eu coloquei num repositório, vou deixar isso tudo para você disponível, mas aqui se eu estiver estudando algum assunto, eu poderia vir e falar, olha, fala desse assunto aí, o Cloud vai lá e cria um artigo para mim, eu vou lá e posso ler esses conteúdos. Eu coloquei tudo isso de forma pública com o Traffic aqui, mas você poderia pedir para o Cloud também fazer isso de forma privada, só no seu VPS, conforme você preferir. Você também pode combinar tudo isso aqui que eu tô fazendo com dois outros vídeos
que eu já fiz, do WireGuard e com do SSH Tunnels. E aí você escolhe ficar somente no seu próprio cantinho ali, privado, sem expor nada para a internet. Tudo isso dá certo você fazer aqui. Com tudo isso que eu te falei, eu tava lá com o Cloud, falei, quer saber? Pega tudo o que a gente fez nesse ponto aqui, gera um repositório para mim no GitHub, e aí você joga tudo o que eu preciso para eu subir isso de novo num VPS dessa forma. Então, isso tudo que ele fez, eu pedi para ele voltar, olhar todo o VPS, tudo que tinha lá e criar este repositório que eu vou disponibilizar para você usar como ideia, tá? Isso é um experimento. Eu usei isso aqui, sei lá, uns 3 dias no máximo. Então, nesse experimento, você pode também fazer esses testes se você quiser. Pelo que eu percebi, ele criou um scriptzinho lá para ele gerenciar as threads. Nenhuma dessas coisas eu li ainda. E no final das contas, eu pedi para ele gerar um setup geral do VPS e um prompt inicial para você já mandar para ele, olha, eu tô iniciando esse VPS, faz isso aqui. Se tiver alguma dúvida, me fala. Além disso, eu também criei toda a parte do hardening, que eu vou te mostrar aqui depois, porque tem 2 formas que você pode querer utilizar isso aqui. Você pode querer só fazer o YOLO Mode completo, não é muito seguro, mas você pode simplesmente pegar o VPS do jeito que ele vem, usar o root e só subir o Cloud lá e usar isso aqui dessa forma, ou você pode seguir pelo formato que eu sempre costumo recomendar aqui no canal, que é o formato de você fazer todo o hardening, criar um usuário à parte no VPS e usar esse usuário à parte. E aí você poderia combinar isso, como eu falei, com o SSH Tunnel e o WireGuard. Para completar toda a situação, eu falei com o pessoal da Hostinger lá, que é parceira aqui do canal, e você deve lembrar, se você segue aqui o canal, o meu link aqui na Hostinger é hostinger.com/Otávio Miranda. Só que esse link meu, ele aponta para VPS normal. Se você quiser direto pegar um VPS que já instala o Cloud para você, você pode, ao invés de utilizar hostinger.com/Otávio Miranda, você utiliza este outro link que eles geraram aqui para mim, e eu vou deixar aí na tela, na descrição, tudo aí para você, e este outro link, ele aponta direto lá pro Cloud. Você vai lá, a mesma coisa de VPS, você vai escolher um plano, você pode escolher também o tempo, tipo 24 meses, 12 meses, conforme você quiser. Menos de 12 meses você não consegue usar esse desconto que eu vou te passar aqui. Mas eu ficaria com 24 meses para já travar o valor. E aí você aplica lá o cupom Otávio Miranda. Vou deixar aí para você o link na tela de novo, para você já fazer essa combinação e pegar este desconto aqui. Isso aqui a gente está falando num preço para 2 anos. E aí só conclui lá a sua compra. Como você viu, eu já tenho VPS, então não preciso concluir. Mas aqui é só você registrar, escolher cartão de crédito, Pix, o que você quiser para pagar ali no final das contas e pronto. E aí depois é só você seguir a telinha lá de inicialização até você iniciar o seu VPS. Enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui, eu já tinha formatado, tinha colocado para formatar aqui um KVM2 também. E aí eu caí nessa tela, ela ficou desse jeito aqui depois que eu coloquei o Cloud. Se você tiver acabado de fazer isso aqui, o que vai acontecer é que geralmente quando você entrar na visão geral do seu servidor, você vai ter algumas instruções ali. Eu não vou seguir precisamente por esse caminho, porque eu vou fazer o mesmo hardening de VPS que eu fiz em todos os outros vídeos. Mas você clicaria ali em terminal, e aí se você fosse mesmo usar isso aqui no modo YOLO mesmo total, você usaria por aqui mesmo. É só você iniciar o Cloud ali e fazer toda a configuração. Como eu te falei, eu não vou fazer login aqui no root do servidor, porque eu vou fazer isso aqui de outra forma, seguindo isso aqui que eu vou deixar disponível para você, tá? Eu não vou passar por isso tudo aqui nesse vídeo, porque em todos os vídeos que eu falo de VPS, eu falo isso aqui. Então não tem segredo, se você não ver isso nesse vídeo, você vai ver em qualquer outro vídeo, eu vou deixar algum disponível aqui para você. Mas é basicamente a configuração geral que eu faço em todos eles, que eu disponibilizo aí para vocês. Pode ter alguma coisa diferente, mas eu vou deixar esse link, você pode olhar ele ali. Então eu vou subir meu próprio usuário nesse VPS e vou colocar o Cloud no meu próprio usuário também, usando essa instalação aqui do próprio Cloud mesmo. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser, é simplesmente só deixar o seu usuário pronto. Você pode deixar o seu usuário pronto, colocar o SSH já configurado para o seu usuário e passar esse link para o Cloud e falar, faz isso tudo que está nesse link, ou então fazer como eu fiz. Eu geralmente uso o DevGuide dos outros vídeos que eu fiz, falando para ele, olha, aplica todo esse DevGuide, também foi eu que fiz isso aqui, então aplica todo esse DevGuide aqui no VPS. E aí pronto, aí você vai chegar na parte que vai aparecer agora depois desse corte no vídeo aqui. Só deixei tudo pronto
como eu falei, já fiz aquilo lá tudo que eu estava falando anteriormente. E agora seria você entrar no seu próprio usuário, escolher ali seu tema, pode usar a setinha ali, dar um enter. Aí ele vai te perguntar como que você quer logar. Escolheu ali, dá um enter, eu vou utilizar a subscription. Só dá um enter aqui, ele vai te entregar uma URL. Você pega essa URL, cola no navegador. Aí você faz o login, ele vai te entregar um código, você cola esse código de volta aqui. Eu só completei o login aqui até eu chegar na tela inicial ali, na onde ele começa, e ficou tudo certo. Aí eu saí de volta, agora toda vez que eu entro nele, ele, por eu estar numa pasta aqui na minha home aqui, ele me pergunta esse yes toda vez aqui. E aí tranquilo. Nessa parte aqui, eu usaria o meu link do GitHub. Você poderia pegar o link que eu vou disponibilizar para você do GitHub e poderia passar para o Cloud e falar para ele mesmo fazer essas coisas todas. Só que o meu repositório ainda é privado, porque eu ainda não liberei o vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um rsync aqui dessa pasta inteira aqui, lá para dentro do... Eu já configurei aqui o host, que é KVM2, e aí lá dentro do host eu vou jogar isso em /home, Luiz Otávio, e vou colocar o mesmo nome aqui. E aí dou um enter ali, parece que já foi muito rápido, é ela mesmo. Então agora eu vou iniciar o Tmux, ele já vem, se não vier no seu Tmux, seria só dar um install Tmux, apt install Tmux, se eu não me engano. E aí depois que eu já fiz login, já fiz tudo certo aqui, eu vou iniciar o Cloud com Remote Control. Você pode passar outras coisas aqui, por exemplo, Model, se eu não me engano, toda vez que eu testei agora ultimamente eu preferiria utilizar o Cloud 4.6, mas não estava dando certo. Então eu vou colocar já aqui o 4.7, Effort High, ou X-High, como você preferir. E você pode colocar também um "-m" para o nome da sessão que você vai iniciar com ele, sei lá, initial. Esse vai ser o nome da thread ali que a gente vai gerar ali no final. E se você for entrar, não recomendo que você faça isso aqui nesse ponto aqui agora, tá? Inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer é justamente para você poder usar isso com a cabeça mais tranquila, porque aqui eu tô no VPS inteiro, mas você poderia colocar um modo YOLO aqui, tipo Dangerously Skip Permissions. Isso não é, novamente, não é recomendável que você faça isso aqui, porque agora ele fica com acesso total ao seu VPS. Eu vou falar, Cláudio, olha esse projeto. Cortei aqui para eu escrever aqui para ele, mas isso eu acho que serve para você também. Falei para ele, Cláudio, confere o projeto na pasta, onde tiver a pasta que você tiver colocado. Este é o projeto meu mesmo, aí você muda isso, né, que você tirou de outro VPS. De acordo com o outro Cloud, se você lesse o prompt.md, e outros arquivos ali, você entenderia o que fazer. A diferença é que no outro VPS, estes arquivos estavam na raiz da home do usuário. Agora está tudo na pasta mencionada. Este VPS tem um domínio improd.cloud e o registro de DNS do tipo A está apontando asterisco, qualquer coisa, para o IP do VPS. Isso significa que eu posso ter vários subdomínios ali no VPS. Assim como o anterior, podemos usar vários subdomínios, qualquer coisa, .improd.cloud. Eu fiz o hardening inicial do VPS, que eu te falei antes, liberando apenas as portas 80 e 443. O SSH está liberado para os meus IPs internos apenas. Vamos ver o que ele fala. Aqui ele está me perguntando se ele já pode rodar o setup. Esse é um VPS novo, então sim, bora. Comitar tudo. Não esperava que fosse só isso que ele iria perguntar, mas vamos ver. Vou deixar ele terminar ali e a gente vê o que acontece. Aí eu tô focando muito aqui em fazer essa coisa aqui no clipe, que é onde eu fico mais à vontade. Se você segue esse canal, eu trabalho mais aqui. Mas olha só, já tá aqui a sessão dele, ó. Você poderia conversar com ele por aqui, por conta do Remote Control que a gente configurou lá. Aí ele falou, eu sinceramente não mexi em nada ainda, eu tô só esperando aqui. Setup completo, vou validar os containers, search mais manager e salvar as memórias do projeto, tudo no ar. Vou salvar e te entregar a URL. E agora é que tá, eu tô com 2 manager e eu não sei qual que é qual. Esse aqui é o limpo, o manager limpo ali, né? Chama manager ali, do lado de cá chama manager. Não, eu vou ter que mudar isso aqui. Para fazer isso, você pode fazer o seguinte, vem na janela que a gente tava falando com ele, dá um Ctrl B, D de dado no Tmux, eu fiz muito devagar aqui. Ctrl B de bola, D de dado, e ele faz o detach. Se você quiser ver as sessões Tmux LS, e aí você vê que a primeira sessão nossa chama 0 aqui, é essa aqui. A segunda chama Manager. Isso aqui é só o nome das sessões, tá? Do Tmux. O que a gente quer mudar é o nome da thread do Cloud. Então eu vou entrar nessa sessão lá do Tmux Manager. E essa sessão, aqui, você vai perceber que ela chama Manager. Então, para renomear ela, /rename, eu vou colocar Manager KVM2. E aí, pelo menos, eu sei que esse é o KVM2. E aí, a mesma coisa. Se você der Ctrl B de bola e pressionar S,
você pode mudar pela setinha aqui as seções do Tmux, se você quiser. Eu acho que eu já falei do Tmux aqui no canal, né? Eu vou falar, eu só mudei o nome do Manager para Manager KVM2, porque já tinha outro Manager no outro VPS. E aí tá falando aqui que o próximo passo é meu. Então, é eu testar lá, né? Vou explicar para ele. Eu já vi o Manager, KVM2, no Cloud Desktop. Então, significa que essa parte funcionou. Agora, vou testar ele e te aviso. Ok, aqui no Cloud, aqui no Manager KVM2, eu vou só falar para ele, Cloud, isso é apenas para teste. Cria 2 sessões, ou 2 threads, né? Temp1 e Temp2, só para eu ver se tudo está funcionando. Essa é uma instalação nova do VPS. E aí, a diferença aqui é que não entrei naquele modo lá, né, de permitir tudo. Então agora ele começa a solicitar todo e qualquer comando que ele for digitar, ele vai te pedir aqui. Aqui eu pedi para ele gerar uma sessão, eu vou dar para sempre permitir isso. E aqui, ó, só para você entender como é que isso funciona, isso também aparece aqui para você permitir pelo celular aqui, ó. Vou permitir uma vez. E aí já foi lá, ó. Agora eu vou dar permitir sempre para esta sessão. Pediu de novo, vou dar permitir sempre. Mas já apareceu aqui do lado, então não tem muita diferença pra gente. Ele passa as URLs aqui para você utilizar nas sessões, mas tem aqui, ó, Temp1 e Temp2. Vou só falar, olá, só testando, tudo certo? E vou falar isso do outro lado aqui também. E você tá vendo que eu tô usando o Cloud Code com várias coisas, entre aspas, ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, tudo junto aqui no mesmo lugar, só usando o Remote Control. E ele respondeu aqui as 2, só pedir pro manager, agora derruba as 2, já funcionaram. Pronto, ele já derrubou, vou dar sempre permitir, tá tentando só ver, assim, se essas sessões sumiram do Tmux, né? Só o manager continua ativo. Isso é uma coisa que eu acho estranho, ele não vê essa inicial que eu criei manualmente, isso aconteceu no outro também. Mas beleza, então tá tudo pronto, tudo funcionando. Deixa eu falar com o outro aqui. Tudo funcionando. E agora? Ele falou que já tá tudo pronto, então se for só isso, é só isso mesmo. Vamos só conferir aqui se o learn.improd.cloud já subiu. Já subiu, tá lá o nosso site. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um assunto qualquer e mandar ele criar um novo estudo aqui só pra gente ver, só que eu vou fazer isso noutra thread. E aí aqui, esse cara aqui, você pode manter ou você pode fechar ele, você que manda, só que eu vou só dar um Ctrl B, D de dado pra fazer o detach e vou sair do VPS como se nada tivesse acontecido. Eu vou ficar só com isso aqui mesmo, desse jeito. E em teoria, ou eu trabalho por aqui, pelo Cloud Code mesmo aqui. De vez em quando é bom você entrar lá no VPS, dar um reboot, atualizar. Você pode falar para ele aqui também. Mas você tem que subir um deles, pelo menos, para subir esse manager. Depois que subiu esse manager, aí você pode fazer o que você quiser. Então eu vou falar, ok, tudo funcionando. Eu vou pedir algum estudo para ele. Eu vou falar, agora eu vou fazer algo mais sério. Vou pedir ao Cloud noutra sessão, ou thread, né, para me passar comandos úteis do Tmux. E aí pronto, você já aprende a mexer com o Tmux com o Cloud. Cria uma thread chamada Learn Tmux, por favor. Só fazer um teste para ver se ele consegue subir essa Learn Tmux ali, ou comandos do Tmux, vamos ver. Pronto, a thread ali do Learn Tmux foi criada, então vou falar assim, como se ele já soubesse de tudo, porque isso aqui é um negócio do zero, né, acabou de iniciar. Então eu vou falar, Cloud, por favor, estou estudando Tmux. Pode criar uma página nova em Learn, me passando os comandos mais úteis e como funcionam. Nada muito rebuscado, só uso do dia a dia. Enviado, vamos ver agora se ele consegue subir um site lá. Claro que consegue, né? A coisa mais rápida do planeta é ele fazer isso aqui. É só porque eu falei, lançou algumas perguntas aqui, eu vou falar, nunca usei, começando agora, vou colocar, já usei algumas vezes. Uma outra coisa que eu tô reparando aqui, ó, é que ele entrou com extra alto, tá? Esse aqui, tipo, é o negócio mais caro do planeta, o modelo e o extra alto já vai fazer esse negócio gastar um absurdo. Você pode mudar aqui, tá? O modelo, tudo que você quiser aqui. Que permitinho, comandinho. E segundo ele, tá tudo pronto. Então vamos lá olhar. Eu acho que eu fechei meu navegador. Fechei mesmo meu navegador. Então vamos lá olhar o que ele fez. Tmux, vamos ver se ele pôs no index. Pois, ó. Então se você entrasse na sua página mesmo inicial lá do Learn, você teria Tmux do dia a dia. E aí teria ali os comandinhos que ele colocou. Ficou bonito isso aqui. Eu tô quase roubando esse blog dele aqui, ó. Legalzinho demais, comandinha, tudo certinho. Então isso aqui eu acho interessantíssimo para você estudar. Isso aqui também, eu falei para ele
fazer um negócio assim, rapidão, curtinho. Mas se você forçar um pouquinho, ele faz até sozinho, se você quiser, ele faz um deeper research, porque eu já testei isso aqui antes. E faz um artigão, grandão, tudo completo com o que você precisa, beleza? Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Eu já fiz, eu acho que mais do que o esperado, tá? Aquele joguinho, eu ia fazer ele aqui, mas eu acho que só vai prolongar mais o vídeo. É só você pedir ele pra fazer um jogo Space Shooter lá com 3JS lá em 3D, e aí ele vai fazer do jeito que você quiser. Você pode até ir criando aí um monte de joguinhos se você quiser. Isso aqui tá desse jeito, como você pôde ver antes, eu já fechei o VPS, vai ficar lá daquele jeito. Então é isso aqui para esse vídeo. Te vejo no próximo. Um abraço.